Livre concorrência. Após abordar o princípio da era capitalista, ele começa a criticar outro argumento errôneo de uma época um pouco mais próxima à sua. O que se passava era a ideia de que o capitalismo teria chegado a um estágio tal que destruirá a si mesmo, por conta que eliminara a concorrência. Ele usa o exemplo das estradas de ferro, as quais na época era dominada por um monopólio e aparentemente não tinha concorrência. Porém, o fato era que até então ninguém havia desenvolvido um meio de transporte melhor e mais eficiente, e não havia sentido outra empresa construir uma estrada de ferro paralela à já existente. Mas a livre concorrência não significa que se possa prosperar pela simples imitação ou cópia exata do que já foi feito por alguém. Significa ter a liberdade de criar outra coisa capaz de desafiar o que já existe e colocá-la em situação precária de competitividade. Foi o que aconteceu depois com as estradas de ferro quando desenvolveram os ônibus, carros, caminhões e aviões que, por servirem melhor às pessoas, tomaram seu espaço, quase que por completo. O desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor e, ou mais barato, o seu cliente. O sucesso do capitalismo. Um dos principais fatores que provam o sucesso do capitalismo é o aumento da população e da qualidade de vida média dos indivíduos. Hoje a população mundial é 10 vezes maior que a população anterior ao advento do capitalismo e que o padrão de vida médio é superior até do que os ricos daquela época. Fuga do campo. Mesmo mostrando considerável avanço na civilização, o capitalismo foi duramente criticado, porém por um pequeno grupo de nobres donos de terras que perderam boa parte de sua mão de obra para as indústrias que pagavam melhores salários e os obrigaram também a elevar seu padrão salarial. Eles criticavam as condições de vida que os trabalhadores das fábricas enfrentavam, inclusive o fato de empregarem mulheres e crianças, porém esse fato só prova que as condições anteriores eram ainda piores. É inegável que as condições de vida de épocas anteriores eram significativamente inferiores, mas foi o comércio capitalista que as melhorou. Foram aquelas primeiras fábricas que passaram a suprir, direta ou indiretamente, as necessidades de seus trabalhadores, através da exportação de manufaturados e da importação de alimentos e matéria-prima de outros países. Condições antes e hoje. Hoje, nos países capitalistas, há relativamente pouca diferença entre a vida básica das chamadas classes mais altas e a das mais baixas, ambas têm alimento, roupas e abrigo. Mas no século XVIII, e nos que o precederam, o que distinguia o homem da classe média do da classe baixa era o fato do primeiro ter sapatos e o segundo não. Hoje nos Estados Unidos, a diferença entre um rico e um pobre reduz-se muitas vezes à diferença entre um Cadillac e um Chevrolet. O Chevrolet pode ser de segunda mão, mas presta a seu dono basicamente os mesmos serviços que o Cadillac. Consumidores. Ainda sobre os críticos do capitalismo, eles criticavam os altos padrões salariais, supondo que eram terceiros que os pagavam, quando na verdade eram os próprios trabalhadores eram os responsáveis por esse padrão. Certamente, quem não se atentar bem pode não perceber que os trabalhadores são também consumidores dos bens que produzem. No capitalismo, os salários não são estipulados por pessoas diferentes daquelas que ganham os salários. Ou seja, na teoria empregado e empregador são distintos, na prática constituem na mesma pessoa. Agradeço a todos que assistiram até aqui, peço para que deixem o like se gostou, comenta o que achou e se o livro o interessou, use o meu link para comprá-lo através da Amazon. Tchau e até a próxima!